Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu fiquei um pouco sumido aqui do canal. Esse é o primeiro vídeo depois de algumas semanas, umas 2 semanas, sem nenhum vídeo postado. Mas é porque realmente a situação tá um pouco corrida, né? A escola, alguns trabalhos, alguns compromissos que não podem ser adiados. Mas eu tô conseguindo finalmente fazer esse vídeo agora nesse feriado. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que entrou no meu coração, que tem falado muito comigo nessa última semana, e que é um questionamento que eu acredito que muitos estão fazendo nesse momento que a gente está vivendo de pandemia do coronavírus, que é onde Deus está no meio do caos. O que ele está fazendo, ele está realmente no controle, qual que são, e se ele está, quais que são os propósitos dele com isso. Muitos não entendem isso e eu quero falar um pouco do que eu penso sobre isso para que de alguma forma você possa buscar mais e estar entendendo mais um pouco dessa situação que a gente vive tão complicada, né? Bem, e quando eu estava preparando o roteiro desse vídeo, quando eu estava pesquisando e estudando mais sobre esse assunto, eu me lembrei de uma história de John Wesley. John Wesley, ele foi um avivalista do século XVIII, muito importante, fundador do metodismo. Mas antes dele fundar essa nova denominação, ele era um clérigo anglicano da Inglaterra e criado desde pequeno como um anglicano, segundo os preceitos do anglicanismo. Mas durante uma viagem que ele fez para a América do Norte, para fazer essa missões, né, na América do Norte, ele acabou passando o barco, o navio em que ele estava indo até a América, passou por uma grande tempestade e ele sentiu muito medo de morrer. Mas durante essa tempestade havia um grupo de cristãos morávios ali que estava realizando um culto. Mas mesmo com a tempestade eles não pararam de realizar o culto, pelo contrário, eles continuaram e estavam adorando a Deus durante essa terrível tempestade que estava assolando aquele barco. E o John Wesley não entendeu isso, ele ficou com uma dúvida, e essa dúvida mexeu muito com o coração dele e mudou os seus pensamentos nos próximos anos da vida dele. Que era, ele realmente conhecia Deus? Que Deus era esse desses cristãos morávios? Que eles não pararam o culto durante essa tempestade, eles continuaram adorando, eles não tiveram, ele inclusive conversou com eles, perguntou se eles não tiveram medo durante a tempestade, eles disseram que não, e isso mexeu muito com ele, porque ele viu que aqueles cristãos, eles tinham realmente confiança em Deus, eles conheciam verdadeiramente a Deus, porque sabia que mesmo se eles morressem, eles tinham vida eterna garantida, uma vida eterna garantida. E John Wesley ele não tinha essa certeza de que se morresse ele iria para o céu, ele iria para junto de Cristo. Isso mexeu muito com ele e fez mudar algumas atitudes nos próximos anos, que aí acabou decorrendo nesse avivamento, né? E essa história me fez lembrar dessa passagem em Isaías 49, no versículo 14 e versículo 15, que diz assim: Mas Sião diz: O Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. O que ele está dizendo? O Senhor diz que mesmo se uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus não esqueceria dos seus. Ainda que a gente passe por essas tribulações, por essas angústias aqui nessa terra,
a gente tem que entender que Deus não nos abandonou, que Ele não está distante. Por mais que muitas vezes a gente ore e Ele se encontre em silêncio, a gente não consiga ouvir a sua voz, a gente não consiga encontrar palavras de consolo. A gente tem que entender que mesmo no silêncio, Deus se faz presente. Ele não se esqueceu da gente. Porque as tribulações, nada disso acontece por acaso. Todas elas contribuem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. E algo que eu li, eu compartilhei com algumas pessoas, inclusive, de um grupo de devocional que eu faço parte, de um livro de John Piper, que ele escreveu logo no começo dessa situação de pandemia, chamado Coronavírus e Cristo. E ele tem duas partes, né? A primeira parte ele fala sobre como Deus é soberano, mesmo sobre essa pandemia, como Ele está no controle de todas as coisas. O coronavírus faz parte dos propósitos dele, porque nada acontece sem a sua permissão. E na segunda parte ele fala sobre alguns possíveis motivos do porquê Deus permitiu que isso acontecesse. O que Deus está fazendo por meio do coronavírus, por exemplo. E ele dá 6 motivos principais que eu vou comentar com vocês brevemente. Eu vou deixar o link para esse livro aqui na descrição. O PDF é gratuito, está disponível gratuitamente. Se você quiser dar uma lida, recomendo muito. Foi muito edificante mesmo. Vou comentar então alguns 6 pontos que ele fala do que Deus está fazendo por meio do coronavírus. Ele nos mostra o horror moral da natureza caída. A gente sabe que quando Adão pecou, quando o pecado entrou no mundo, junto com ele entraram doenças, entraram a morte, entraram angústias e tribulações junto. Então o coronavírus nada mais é, assim como várias outras doenças que assolaram, várias guerras que assolaram o nosso planeta, do que reflexo da nossa natureza caída, da nossa falta de amor, da nossa falta de empatia, da nossa ira, da nossa raiva, de tudo que o pecado traz com ele. É tudo um reflexo de como nós precisamos de Deus, precisamos urgentemente da graça dele, precisamos urgentemente do amor dele que ele oferece. O coronavírus também, no segundo ponto, são consequências de pecados. Nós sabemos que quando nós pecamos, todo pecado possui uma consequência. Pode afetar a nossa vida e pode afetar aqueles próximos a nós. Assim como, por exemplo, Davi, ele pecou com Batseba, a consequência do pecado dele não afetou somente ele, mas afetou toda a sua família. Toda a sua família acabou sofrendo e o reino também dele acabou sofrendo por causa desse pecado que foi individual, mas acabou se alastrando para toda a sua família e por todo o seu reinado acabou tendo consequências desse pecado que ele realizou com Batseba, do adultério, né? Terceiro ponto, o coronavírus é um alerta para a segunda vinda de Cristo. Jesus já avisou desde o Novo Testamento, os vários apóstolos já têm falado sobre isso, João, Paulo, que nos últimos dias haveriam fome, haveriam guerras, fenômenos naturais iriam acontecer. E nós temos visto isso nos últimos tempos e é um anúncio de que Jesus está voltando. Jesus, ele vem buscar a sua igreja, ele vem fazer tudo novo, novos céus e nova terra. E as tribulações que a gente vê agora é só um anúncio da volta dele, em que ele vai restaurar o nosso corpo, restaurar a criação para que a gente viva pela eternidade com ele. O quarto ponto é sobre o coronavírus fazer essa chamada ao arrependimento. Se o coronavírus também é uma consequência de pecados, o coronavírus também pode significar uma chamada ao nosso arrependimento. Ele mostra, como já disse, a nossa natureza caída e como nós precisamos urgentemente de um Deus que salva, de um Deus que liberta dos nossos vícios, dos nossos defeitos. E nesse momento ele mais do que nunca quer
que a gente volte a esse nível de intimidade com Ele, a gente volte a buscar a santidade nele, a buscar novas práticas, buscar novas atitudes, a gente largar os velhos hábitos, os pecados de estimação, aquilo que nos prende na nossa caminhada com Ele. Ele nos convida, através desse tempo de isolamento em nossas casas, para estar buscando, né, junto com a nossa família, ter um tempo mais de prioridade para as coisas de Deus, para as coisas espirituais do nosso coração, está voltando de novo ao primeiro amor. É algo muito incrível que Deus está fazendo, eu vejo Deus fazendo em várias vidas, em várias pessoas nesse momento. E o quinto ponto é um chamado à prática de boas obras. Não é porque a gente está isolado fisicamente que a gente não possa ajudar de alguma maneira outras pessoas e outras vidas que estão precisando da nossa ação nesse momento, da nossa tomada de atitude. Eu já falei sobre isso, sobre como as pessoas hoje, mais do que nunca, estão precisando que nós, como filho de Deus, façamos alguma coisa, façamos vídeos, façamos música, façamos... Não sei, existem várias maneiras de como você pode alcançar outras vidas, sem ser fisicamente. Mas nós também podemos realizar boas obras nesse momento. É algo que também o coronavírus está despertando nos cristãos nesse momento. E por último, o sexto ponto, mas não menos importante, o impulsionamento às missões. O John Piper, ele fala sobre como na igreja primitiva, por exemplo, as perseguições que aconteciam só serviam de ânimo, só serviam de estímulo para que os cristãos ainda mais espalhassem o evangelho, espalhassem as boas obras para as outras pessoas que estavam precisando. Quando, por exemplo, o Império Romano passou por duas pestes, durante essa expansão da igreja cristã, os cristãos foram o único grupo que demonstrou algum tipo de compaixão pelas pessoas que estavam precisando naquele momento, porque não havia naquela época uma noção ainda de compaixão com o necessitado, de compaixão de quem precisa, mesmo sem querer nada em troca. Os cristãos foram fundamentais para ajudar a sociedade, para espalhar as boas novas naquele momento. E é algo que eu vejo também nesse período de coronavírus, em que o mundo passa por uma grave crise econômica, sanitária, em que as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão morrendo e perdendo parentes. Elas mais do que nunca precisam de aconchego, precisam de algo para acreditarem. E nós, como cristãos, temos esse papel fundamental de espalhar as boas novas num momento tão difícil, tão delicado e tão complicado, em que as pessoas não veem saída, não veem uma luz no fim do túnel. Bom, e para finalizar, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, impactados por essa mensagem, assim como eu também fui. E eu quero deixar esse último versículo para vocês, de Salmos 94:19, que fala assim: multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Se você se sente aborrecido, se você se sente com medo, com peso, seja pelo pecado, pelo medo, confie em Deus, confie que Ele tem algo para sua vida, que Ele tem a paz que você precisa, a vida que você precisa, e que a alegria dele venha transbordar no seu coração, venha também inundar o seu ser, assim como eu tenho sido agraciado. Que você fique com Deus. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês que viram e até os próximos vídeos do canal. Até mais!